nossa redação, porque lá está o nosso repórter Caio Munife. Oi, Caio, tudo bem? Quando a gente abriu a nossa participação aqui, você fez aquela batida na porta, não é isso? O que é? Me fala aí. Boa tarde, Erdevai. Exatamente. Hoje pela manhã, o Bruno Henrique, atacante do Flamengo, passou aqui pelo futebol goiano, jogou no Itubiara, jogou no Goiás, foi vendido por milhões e milhões para a Europa. Ele acabou sendo surpreendido hoje com a Polícia Federal, hoje de manhã, na casa dele. Ele está sendo alvo de uma operação, de uma investigação, por conta de possíveis apostas realizadas, né? Ele teria contribuído com um cartão amarelo e um cartão vermelho por apostas realizadas, manipulação de resultado aí no meio do futebol, que é algo que já vem sendo amplamente investigado nos últimos anos. Sério, né? Porque o presidente do Vila, né? Ele acabou denunciando isso ano passado e a gente percebe que o negócio é muito grande, né? Sim, foi o Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila, deu o pontapé inicial em toda essa investigação, quando ele denunciou um esquema, né, que envolvia jogadores do próprio clube na época, e isso tomou proporções gigantescas, né? Uma CPI aconteceu, inclusive, com relação ao Bruno Henrique. Eu vou detalhar aqui, nós temos imagens aí do jogador, eu vou detalhar aqui a situação, né? Por onde se passa a investigação. É um lance que aconteceu, esse lance aí, no final do ano passado, quando ele fez uma falta já no final do jogo contra o Santos. Ele recebe um cartão amarelo e aí ele acaba xingando o árbitro e recebe o cartão vermelho logo em seguida. Só que qual que foi a questão desses dois cartões que ele acabou recebendo? O Bruno Henrique, ele nesse dia, no site de apostas, foram criadas 3 contas de familiares do Bruno Henrique, do irmão, da cunhada e de um tio. Foram criadas no dia do jogo. E essas contas realizaram apostas que o Bruno Henrique receberia cartão no jogo contra a equipe do Santos. Para se ter uma noção, o histórico do Bruno Henrique de receber cartão era de 20% nos sites de aposta, de ter alguma aposta para ele receber o cartão. No dia desse jogo, foi de 90%. Então, são indícios que levaram a essa investigação. São indícios, claro que a Polícia Federal está investigando, nós não vamos falar que o Bruno Henrique é culpado, claro que não. Mas é importante, são indícios muito fortes, né? Aí eu pergunto para você, o salário dele é alto, né? Muito alto, um dos maiores do futebol brasileiro. Alguns milhão. Oi? Alguns milhões? Mais R$1.800.000 por mês, ultrapassa a casa de R$1 milhão, é um dos maiores salários do futebol brasileiro, do elenco do Flamengo. Inclusive, o STJD, nessa manhã, após essa operação que aconteceu, o Ministério Público, juntamente com a Polícia Federal, o STJD emitiu uma nota alegando que havia uma investigação com o Bruno Henrique, né, investigando uma situação envolvendo possível caso de aposta, e que essa investigação no STJD teria sido arquivada, né, por conta ali de que os ganhos com as apostas feitas no Bruno Henrique seriam muito pequenos com relação ao salário que o jogador recebe no Flamengo. Só que hoje nós temos aí essas informações de que familiares do Bruno Henrique teriam apostado nesse dia que ele recebeu esse cartão e criado a conta no dia do jogo. Então, por isso acontece essa investigação com o atacante do Flamengo. Triste demais. Tomara que ele não tenha culpa no cartório. Mas o que você tem mais para hoje? Com relação ainda sobre o Bruno Henrique, o Flamengo emitiu uma nota, era esperado o posicionamento do clube e o Flamengo diz que vai apoiar tanto as autoridades quanto o Bruno Henrique, porque o jogador é alvo de uma investigação por enquanto, não há nada provado, vai dar o suporte ao jogador e também vai ceder às autoridades qualquer tipo de informação que seja solicitada por parte do Flamengo. E o Flamengo também anunciou que o jogador não será afastado, está relacionado e deve ir para o jogo de amanhã contra a equipe do Cruzeiro. Tá certo, vamos colocar ele em campo até que prove o contrário, né? Sim. Mais alguma coisa? É uma situação parecida com a do Paquetá, né? Que está sendo investigado também, mas continua convocado para a seleção brasileira, Jordevai. E com relação aos times goianos, nessa quarta-feira, amanhã, o Atlético vai a campo e enfrenta o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Lá ou aqui? Aqui. O Galo vai vir com o time reserva, hein? Todo o time reserva por conta da final da Copa do Brasil. A chance do Atlético conquistar um bom resultado. Se bem que isso não adianta muito para o Atlético ultimamente, né? Agora é só questão de honra, né? Um resultado positivo aqui ali. Mas deixa eu te falar, o resultado da Série B aí acendeu uma luzinha para o Goiás, é?
É verdade, Ordevar. Ontem teve um jogo que os torcedores do Goiás ligaram o secador na frente da televisão. O Sport enfrentou o Operário, jogo fora de casa, e o Operário venceu de virada a equipe do Sport. Então está matematicamente confirmado que o Goiás vai fechar a rodada a 5 pontos do G4. Ainda uma distância considerável, já que são apenas 9 pontos ainda em disputa, mas começa a surgir uma luz no final do túnel esmeraldino ali. O Goiás, que inclusive vai secar hoje também a equipe do Mirassol, que joga contra o Coritiba. Tá certo, né? Vamos secar. A esperança é a última que morre, né? A esperança é verde. É verde. Abraço para você. Um abraço, Ordevar.